E olha só com quem que eu tô falando aqui hoje, Marcelo Tripoli, ele que é CEO e fundador da agência Zimes, pioneiro na área de transformação digital no Brasil desde 1995. Marcelo lidera projetos de marketing e tecnologia para as maiores empresas brasileiras. Fundou a iThink em 2002, que se tornou uma das maiores agências digitais do mercado, até ser adquirida pelo grupo Publicis em 2013. Entre 2017 e 2020 foi vice-presidente da McKinsey e é também autor do best-seller Meaningful Marketing. E olha, só para vocês saberem, a gente tá gravando isso aqui de novo, essa introdução. É tipo, né, aquela coisa, como é que chama aquele efeito que você... Pô, parece que déjà vu. Déjà vu, né? E o Marcelo vai falar de novo essa introdução, ele vai ouvir de novo a minha primeira pergunta, porque eu vi que o áudio não tava gravando e eu tô fazendo tudo de novo. Mas são coisas que acontecem na vida. Marcelo, obrigado por você ter aceitado aí o convite, viu? Imagina, é um prazer estar aqui com você, Fernando. Obrigado pelo convite, muito legal bater esse papo. E vamos lá, você é formado... Em que área? O que você fez de faculdade? Então, eu me formei em comunicação pela FAAP e é interessante essa história da comunicação, como ela entrou na minha vida e por que eu escolhi essa faculdade, né? E aí, as pessoas mais novas que estiverem escutando aqui a gente, que tiverem esses crises existenciais sobre formação, né? Eu posso contar a minha história, que eu era um adolescente que tinha muita ligação com tecnologia, ganhei meu primeiro computador aí do meu pai quando eu tinha 11 anos de idade, aprendi a programar em Basic, era um MSX, então eu tinha muita ligação com tecnologia, mas tinha pouquíssima afinidade com exatas. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de olhar a árvore muito mais de olhar a floresta do que olhar a árvore. E por causa disso, então, eu não sou um cara muito detalhista, né? Eu gosto de ter ali o geral. E aí, para você ser um bom programador, para você trabalhar com tecnologia ali, viver disso, ser engenheiro de software, você precisa ser uma pessoa super detalhista, super organizada, que definitivamente não são ali os meus skills principais. E por causa disso, eu tinha esse problema conceitual. Como é que eu consigo conciliar tecnologia com o meu prazer em humanas, que eu gosto de fazer? Teste vocacional apontou que eu tinha que ir para humanas. E aí, um amigo meu me chamou a fazer um estágio em 94, numa produtora de multimídia, o que é uma coisa muito peculiar no mundo de 2021, mas naquela época existiam produtoras de multimídia que faziam CD-ROMs, produziam coisas ali audiovisuais, que era o começo da parte de computação gráfica, começo da interface gráfica, um negócio super rudimentar, mas na época super avançado tecnicamente, e eu me encontrei, porque eu falei, cara, isso aqui é legal, porque isso aqui é a forma de unir, de ter uma convergência entre tecnologia e, ao mesmo tempo, humanas, porque você tem que ter uma parte artística nesse trabalho, mas ao mesmo tempo tem uma parte super técnica que você tem que entender, e eu acabei, por causa desse estágio que eu acabei fazendo nessa época, eu falei, cara, vou trabalhar com comunicação, mas vou trabalhar com comunicação digital. Poxa, que legal. Então você já tinha esse nível de consciência aí, né? Mas eu ouvi uma história também que você se imaginou ser médico. Quando eu estava na escola, né, eu tinha coisas muito específicas que confesso que eu não consigo saber de onde eu tirei isso, que é que eu queria ser cirurgião cardíaco. Tipo, é um negócio completamente específico, super técnico e, obviamente, olhando meus skills de, por exemplo, coordenação motora fina, jamais eu ia matar todos os meus pacientes. Então, assim, não ia nunca dar certo. Mas, sim, eu fantasiava quando eu era criança isso. Que legal. Eu acho que todo mundo, né, quando é criança, tem alguma coisa assim que às vezes imagina, né? Por exemplo, eu imaginava ser advogado, depois imaginei ser juiz. Aí você começa a imaginar... Você idealiza, né? Você vê na televisão ali, tipo, assiste uma série, e aí você faz várias idealizações. Por isso que eu sempre falo, para quem está escolhendo uma profissão, nada melhor do que pedir aí para um parente, para um amigo, levar você para conhecer o que é o mundo real daquela profissão, né? Porque uma coisa é a profissão romantizada ou idealizada, outra coisa é a profissão real no dia a dia. Então eu gosto muito, eu faço muito mentoria na internet, as pessoas me pedem às vezes e falo, cara, você tem que tá exposto às coisas para conhecer. E aí você decide. E não tem problema você mudar de ideia também. As pessoas pensam que às vezes, mas é para sempre minha decisão. Não é para sempre. O que eu mais vi na McKinsey, por exemplo, é engenheiro civil trabalhando com finanças, por exemplo. Então, essas coisas realmente, o que você se formou não necessariamente é a área que você tem que trabalhar depois. Não tá escrito na pedra, né? Porque às vezes as pessoas, e principalmente quando a gente escolhe uma faculdade, a gente é muito novo.
a grande maioria das vezes você não tem a menor ideia do que você vai fazer da vida. Não tem a menor ideia. Você começa a ter mais pra frente, né? E também acontece que hoje a gente vive num mundo muito da convergência. Acho que as maiores inovações que a gente vive no mundo hoje, elas são convergência entre engenharia e artes, a convergência entre tecnologia e biologia. Então, você ter uma área de formação e pular para uma outra área de formação, na verdade, é uma vantagem competitiva, porque você acaba conseguindo unir skills, né, e fazer essa conexão entre coisas diferentes, que é o mais legal hoje. Ou seja, tipo, o mais legal hoje não é cada um ficar no seu quadrado, é você integrar. O primeiro negócio que você montou foi a iThink? Não foi a iThink. O primeiro negócio que eu montei, a iThink foi meu segundo empreendimento na minha vida profissional. O primeiro empreendimento que eu tive era uma empresa chamada MTM, Marketing Digital. Era bem original o nome, porque Marcelo Tripoli Moraes é meu nome completo. Né? Então, eu montei essa empresa na faculdade. No último ano da FAAP, eu comecei a trabalhar com essa empresa. O que a MTM fazia? A MTM era uma produtora de internet. Ela fazia sites. Não, então você imagina que a internet comercial... Que ano foi isso? Isso foi em 97, sendo que a internet comercial começou no Brasil em 95. Então em 95 foi quando a Embratel abriu o link de conexão de internet via modem de linha de escada. E em 97 eu montei uma empresa... Puta, era a época que ter um site era um puta diferencial, né? Era um puta diferencial e ninguém queria ter. Porque tipo, tinha meia dúzia de gatos pingados acessando a internet. E assim, o primeiro site que eu fiz, o primeiro site que eu construí, que a MTM construiu para um cliente, foi para uma gráfica rápida. E eu enchi tanto o saco do dono da gráfica que ele falou, tá bom, faz o site aí. E aí na hora de mostrar o site para ele não tinha acesso à internet, o dono da gráfica. Ele não tinha um computador na frente dele ali para ver. E eu não tinha o notebook, porque o notebook era muito caro na época. Eu não tinha dinheiro para comprar um notebook. O notebook era caro, difícil de comprar. Então eu peguei a CPU do meu computador, eu peguei o meu PC, pus no carro e parei lá na gráfica e instalei meu computador na frente do cara para mostrar o site que ele tinha comprado, entendeu? Trampo. Então, assim, era um negócio que o mato era super alto, a empresa acabou crescendo, ela... Fez sites para várias empresas grandes. Né? Um dos maiores clientes que eu tive na época era a Royal Caribbean, que é uma empresa de cruzeiro marítimo. Fizemos vários sites de turismo. Fizemos vários sites. É uma produtora de sites. Ela fazia um monte de sites diferentes para um monte de empresa, depois dava manutenção, atualizava o site da empresa. A gente chegou a fazer mais de 100 sites. Né? E aí, na época da bolha da internet, no ano 2000, a MTM era uma empresa relativamente grande, tinha 100 funcionários. E eu tinha começado com 17, eu tinha 20 anos. E aí, com a bolha da internet, né, um fundo de investimento de uma empresa chamada Cemex, que é uma sementeira mexicana, é como se fosse uma Votorantim do México. Nessa história das empresas .com, que naquela época era a primeira onda de investimentos.com, essa Cemex ela resolveu criar um fundo de investimento para fazer com que ela pegasse uma carona no crescimento das empresas.com, que eram como chamadas na época. E eles criaram dentro dessa uma holding company chamada PCH, que era a .com Holding Company, e eles compraram uma série de produtoras de multimídia em países da América Latina, e a minha empresa foi comprada. Então, o primeiro deal que eu fiz, que eu vendi a empresa, foi em 2000, para esses caras da .com, que criaram uma empresa que passou a chamar Neores. Compraram, na época, a maior agência digital brasileira, que chamava MLab, do Marcos Itraich, juntaram essas agências todas, produtoras de multimídia, num negócio só. E essa empresa existe até hoje, a Neores existe até hoje, ela é hoje uma empresa muito focada em tecnologia, implementação de SAP e outras tecnologias. Então, eu tive a oportunidade de muito cedo, numa empresa que era pequena, mas era muito pioneira nesse mercado digital, passar por uma discussão de M&A, de valuation, quanto vale a sua empresa, quanto você quer, como é que ficam as suas ações, né? E eu não tinha nenhuma experiência, eu tinha 3 anos de experiência profissional, era um completo perdido, e consegui ter uma experiência que foi muito transformadora na minha vida. E foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas da McKinsey, porque os 2 caras que eram vamos dizer assim, os responsáveis por esse fundo de investimento da .com do Brasil, eles eram ex-McKinsey, então aquele momento foi o momento que eu aprendi muito de consultoria com eles e tudo mais. Aí a bolha estourou, o dinheiro desse fundo acabou, os negócios foram dissolvidos, né? A Neores existe até hoje, mas ela acabou pivotando, para usar o nome que os startupeiros usam hoje em dia, para um negócio mais tecnologia. A parte de comunicação digital que eu fazia, ela deixou de existir, eu saí em final de 2001 eu saí e montei em 2002 a iThink. Então a iThink foi meu segundo empreendimento,
pegando todos os aprendizados que eu tinha tido ali naquela experiência curta da minha vida profissional, e eu criei o que era, na época, uma consultoria digital, uma consultoria de transformação digital em 2002. Então, em 2002, eu criei uma empresa que era para ser um advisory, um conselheiro das empresas no entendimento do que o digital afetava o negócio deles. E aí a empresa acabou se desenvolvendo aí até ser vendida em 2013. Que bacana, cara. Meu, incrível você falar, porque assim, eu comecei desenvolvendo o site também, só que foi em 98. Eu não sei se você lembra do front page. Claro. Eu usava, na verdade, o WebEdit, que era um software que fazia na mão o código, porque se você era root, você fazia o código na mão. E o front page tinha umas limitações, porque ele era what you see is what you get, né? O Weiswigger, nem existe esse termo mais. Eu vou denunciar minha idade aqui várias vezes aí com esses comentários. E o front page... Então, a gente muitas vezes fazia no front page e dava uma tunada no código no WebEdit para deixar o site mais leve e tudo mais. Mas usei todos esses softwares, você pode imaginar. Então, e cara, era fazer o site no front page com tabulação, fazia tabela, assim, nossa, era muito tosco. E depois você tinha que usar um programa de FTP para transmitir a página pro servidor. E naquela época não tinha banda larga, né? Então você conectava na internet para mandar os arquivos, depois você desconectava. E você lembra do HPG? Todos, HPG lembro. e EG foi uma coisa que também ajudou o pessoal a ter site, a começar a aumentar a demanda do mercado. Você fazia sua homepage no HPG. Nossa, homepage. Nem lembrava desse termo, mas não era site, era homepage. Era homepage. Não, você tem uma homepage? Eu tenho uma homepage. Era isso aí. Nossa, era muito... E depois eu piorei ainda, porque eu parei de fazer site no front page e fui fazer site no Flash. Que era horrível fazer site no Flash, cara. Pesado pra caramba, dava mão de pau. Horrível. Mas era a coisa mais forward thinking na época, porque ficava bonito visualmente, cheio de animação. Exatamente. E, cara, você sempre quis empreender? Ou você empreendeu por uma necessidade, assim? Não, eu sempre quis empreender. Na verdade, eu nunca me vi como funcionário executivo. Eu sou uma pessoa muito rebelde, né? O meu chefe da McKinsey falava que eu era um rebelde, assim, tipo, em várias situações. Tipo, eu sou uma pessoa muito inquieta e que tem dificuldade muito forte de estar num ambiente contido ali. Eu tenho muita dificuldade de jogar o jogo político das empresas e saber o que você pode falar, o que você não pode falar. Eu sou uma pessoa muito expansiva. Então, normalmente quem trabalha com marketing tem um pouco dessas características, não tem? Tem, mas as pessoas que trabalham com marketing numa grande corporação, elas aprendem, né? Tipo, uma série de códigos e regras ali para sobreviverem, né? O mundo corporativo, se você não seguir algum manual ali corporativo, você não consegue sobreviver. E eu nunca quis muito isso. Então, eu sempre tive essa história... Eu sempre nunca tive problema de me jogar, de fazer as coisas, de arriscar. O empreendedorismo tem uma série de riscos, né, inerentes que você tem que ter ali... você tem que saber que você vai fazer merda, vai fazer coisas erradas, que tudo bem. Então, empreender foi sempre a minha veia. Na verdade, minha primeira experiência que eu tive profissional que não foi empreendendo e não foi numa situação de sociedade, porque mesmo quando eu vendi a minha agência em 2013, eu não era mais dono, então eu era um executivo, mas eu era sócio, né? Porque tipo, era a minha empresa que eu fundei, que passaram a ter sócios multinacionais, e naquele processo eu acho que é uma situação intermediária. Eu já não tinha o controle que eu tinha antes, mas eu não era um funcionário, né? Funcionário mesmo, eu fui ser aos 37 anos quando a McKinsey me contratou, porque a McKinsey me contratou e aí eu tive que tirar carteira de trabalho, ser registrado, CLT ali, com todas as características de um executivo. Foi o primeiro momento da minha vida, ou seja, eu fui pela primeira vez funcionário aos 37 anos. Você acha que não tá... Você comentou aí um pouquinho dessas regras do mundo corporativo e tudo mais. Você acha que isso está mudando um pouquinho? Acho que tá. Acho que as empresas estão correndo atrás para... Principalmente por uma questão geracional, né? Acho que as gerações mais novas agora, que estão entrando no mercado de trabalho, elas não querem uma empresa mega hierarquizada, não querem um espaço onde elas não possam ver propósito no trabalho delas, que elas não possam ter uma conexão clara entre o impacto que o trabalho delas está fazendo, o que obriga, obviamente, todas as empresas, das menores até as grandes multinacionais, a se adaptarem. É uma questão de sobrevivência. O ser humano ele é muito adaptativo. Tipo, as pessoas se tocam que elas precisam mudar por uma questão de adaptação. E quem não se adapta acaba ficando pelo meio do caminho. Darwinismo na veia, no mundo corporativo, a teoria de Darwin funciona super bem, né? É o mais adaptável que sobrevive. E nessa questão de adaptação, acho que elas estão entendendo que essa geração mais nova, ela tem novos códigos, novas regras. Óbvio que existe um choque ainda, tipo, muitas vezes o
o board executivo de uma empresa, acho que você coloca uns puffs coloridos ali e resolveu. E não é essa parte... Essa é a parte mais fácil de você fazer uma transformação dentro da corporação. Por outro lado, as gerações mais novas também têm que entender e respeitar um pouco o que construíram até aqui. Então, eu acho que existe uma acomodação. Algumas empresas se acomodam mais rápido, outras demoram mais para se acomodar. Mas existe sim, e eu acho que é muito diferente hoje você entrar no mercado de trabalho do que era 20 anos atrás. Qual que, se você pudesse destacar algumas influências que tiveram ou tem ainda hoje na sua vida aí relacionado ao mundo corporativo, ou marketing, ou comunicação, quem que você poderia destacar? Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que tem uma curiosidade intelectual muito grande. Então, assim, eu leio tudo que você pode imaginar. Eu sou um devorador de conteúdo, isso eu aprendi desde pequenininho. Eu estou sempre lendo 2, 3 livros diferentes, eu estou sempre assistindo muita coisa. Assim, eu ganho energia a partir do consumo de conteúdo, né? E eu tenho uma facilidade de conectar os pontos, né? De ler o conteúdo ali, conectar com outra coisa, reprocessar. Então, acho que é uma questão de treino. Eu faço isso desde muito jovem e óbvio que com a maturidade agora isso tem funcionado bem. Então, eu diria para você que eu não tenho, assim, um guru, um nome, outro nome, né? Recentemente, desde que eu voltei a empreender, eu tenho lido muito, eu tenho observado muito o movimento da Netflix e do Harry Hansen. O último livro que eu li é o livro dele. E me identifiquei muito com tudo que ele fala no livro dele, né? Porque a Netflix é um exemplo de um business de resiliência, né? Um business que quase acabou várias vezes, que estava à frente do seu tempo, quase errou o timing. Quando você erra o timing em empreendedorismo, é a morte quase certa, assim. E eles foram muito resilientes e criaram uma cultura muito forte, né? A Netflix tem uma cultura extremamente forte, que você pode gostar ou não gostar, acho que nenhuma cultura é perfeita, mas é muito característica a cultura da Netflix e para mim é uma grande inspiração, assim, um negócio do nada que não existia há 20 anos atrás e tipo, olha o tamanho que esses caras são hoje. E eles que abriram porta para todas essas empresas de streaming que estão aí hoje no mercado, né? Sim, porque assim, não adianta brigar contra também. E agora eles estão numa mega pressão, né? Porque tipo, eles foram first movers nesse mercado, só que o modelo deles é altamente copiável, né? Como modelo, né? Acho que as vantagens que a Netflix tem de tecnologia e tudo mais, elas estão se encolhendo e os competidores estão catching up ali com eles. E aí o jogo vira um jogo de conteúdo, né? Uma vez que a tecnologia é a mesma, que a distribuição não é mais um diferencial, é um jogo de conteúdo e um jogo de conteúdo que a Netflix, na verdade... pivotou o negócio deles. Acho que a última pivotada da Netflix foi para, em vez de ser uma distribuidora de conteúdo, ela passou a ser uma produtora de conteúdo e muito inteligentemente o Harry Hansen descobriu que ele precisava fazer essa pivotada, senão o negócio dele já estava em risco muito forte. Mas não é na natureza deles, né? Da natureza da Disney, né? A Disney faz 50 anos conteúdo storytelling, comprou a Pixar. Então, a Netflix tem aí um desafio muito grande de ter uma cultura criativa, uma cultura de criação de conteúdo dentro de casa e que ela é pressionada por N outros players, né? Ou com mais dinheiro do que eles, tipo uma Amazon, por exemplo, que tem dinheiro infinito, ou como uma Disney que tem mais experiência, mas assim... Eu acredito muito no business deles porque a cultura deles, essa capacidade de reinvenção do negócio e empreender isso. Empreender é você estar disposto e aberto a entender que o teu negócio precisa estar sempre sendo reinventado todos os dias. Mas eu acho legal quando começa a ir para essa linha de... Putz, a tecnologia já não resolve mais porque agora todo mundo tem acesso a isso e os outros players também... viram que é um negócio legal, então eles, em vez de eles colocarem o conteúdo aqui, eles fazem o próprio streaming deles e beleza. Só que pro consumidor, não tem como o consumidor assinar todas as plataformas. Não vai dar. Então, putz, eu vou ter que ter Disney, Amazon, Netflix, aí tem o HBO, tem o não sei o quê. Mano, não dá. Aí ele começa a ter que escolher. E ele vai escolher com base no quê? No conteúdo. Aí que eu acho que entra o diferencial e eles vão ter que achar um nicho deles, assim como a Disney já tem um nicho deles, né? Exatamente. E você vê que assim, a gente reclamava da TV a cabo, né? Putz, eu pago ali uma fortuna por mês e eu só gosto de 3, 4 canais.
tá acontecendo a mesma coisa de novo, porque no fim você acaba assinando um serviço de streaming por causa de uma série, às vezes, 2 ou 3, que você quer assistir, só que você não assiste todo o catálogo, e aí no fim você vai ver que você tem 4, 5 assinaturas de streaming que equivalem ao que você gastava antes na TV a cabo. Então, realmente, tipo, o problema é o mesmo problema. Ninguém aguenta. E hoje tem assinatura de tudo, né? Tem assinatura de comida, streaming de vídeo, podcast, assim, todo mundo quer morder uma receita, o famoso receita recorrente. Eu achei legal você comentar da adaptação, né? Mas eu vejo que às vezes muitas empresas começam a jogar contra, né? Vou dar um exemplo, o YouTube. O YouTube matou com um monte de televisão aberta, por exemplo. Né? Cara, só para você ter ideia, eu casei em 2011. Desde que eu casei, eu não tenho TV nem a cabo nem aberta em casa. É só YouTube e depois veio Netflix. Só que aí tem um monte de emissora que... não vamos pôr YouTube não vamos pôr no YouTube. Quando você vê, por exemplo, o SBT, não, vamos pôr toda a nossa programação no YouTube. Os caras estão bombando. Você pega o The Noite do Danilo Gentili, YouTube explodindo de visualização. E às vezes eu vejo que tem empresa que vê uma mídia nova, vê alguma coisa, aí fica brigando contra aquele movimento. Não, isso não. Pô, por que você acha que isso acontece às vezes? Eu acho que acontece pelo seguinte, é muito difícil você abraçar aquilo que vai contra aquilo que levou o seu negócio ao sucesso. Tipo, é contra-intuitivo, né? Quando você tem um negócio e esse negócio chega num ponto de sucesso muito grande, a tendência natural é que você tente manter a inércia disso, né? As pessoas querem manter a inércia das coisas que não estão dando certo. É confortável também. É confortável. É do ser humano. Tipo, nosso cérebro tá hardwired para isso, né? E aí você vai entrar numa discussão ou num modelo de negócio que ele, de uma certa forma, ele é um attacker, um atacante ali àquilo que você faz, é mais contra-intuitivo ainda, tipo, só que é o que você deve fazer. Na verdade, tem uma frase do Andy Grove, né, um dos fundadores da Intel, que fala que só os paranoicos sobrevivem, né? E que é melhor você canibalizar seu próprio negócio do que alguém fazer isso por você. Porque alguém vai canibalizar o seu próprio negócio. A questão é se vai ser você ou alguém. Melhor que seja você mesmo, né? Então, assim, essa história de você diluir o teu risco, né? É quase que um hedge, né? No mundo dos investimentos. Você tem o teu negócio principal ali e você monta negócios paralelos, né? E alguns negócios vão naufragar no caminho e tudo bem. E aí você tenta proteger a tua vaca leiteira, né? O famoso cash call ali. Você tenta proteger ela e continuar milk the call quanto dá. E ao mesmo tempo vai fazendo isso muito fortemente. Uma empresa que é um exemplo disso é a Naspers. Não sei se você conhece. Não. A Naspers é uma empresa... Uma empresa da África do Sul, uma rede, um conglomerado da África do Sul com vários negócios, muito forte na área de mídia, era muito forte de mídia impressa e jornal, e tomou a decisão há 20 anos atrás de falar assim, cara, esse negócio aqui vai acabar, o negócio de mídia impressa aqui não vai durar para sempre. Então, mas ainda é muito lucrativo, e a gente é líder de mercado, então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a comprar participações em vários negócios e montar um negócio no digital usando o lucro do meu negócio atual. Então, de novo, eu vou começar a pensar em disruptar o meu negócio aqui, porque, né, no futuro, em algum momento no futuro, o meu negócio aqui pode não ser mais esse negócio que é hoje. Dito e feito, né, no Brasil eles ficaram muito famosos porque eles compraram o Buscapé, eles fizeram investimento no Buscapé, mas eles fizeram um investimento muito forte na China, que deu muito certo, né, em várias empresas startups chinesas, né, principalmente no Alibaba ali, e a participação que eles tiveram naquele negócio da China vale mais do que todo o business da Naspers no mundo inteiro hoje. Então, você tem essa capacidade, então eu sempre falo que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, só que com pessoas e estruturas organizacionais diferentes. Você não consegue pegar aquele executivo que está sob pressão ali do dia a dia, de ter que entregar mais resultado, o bônus dele ali em jogo por ele não conseguir aumentar o lucro da empresa ali, e esse cara inovar e trazer coisas diferentes para a mesa ao mesmo tempo. Não, isso nunca vai funcionar, porque são mindsets completamente diferentes, energia colocada diferentes. Então, tem uma teoria que você deveria ter basicamente duas estruturas organizacionais dentro da empresa. Eles chamam de a estrutura do forte e a estrutura dos exploradores, né? O forte é quem está ali protegendo o teu castelinho, né? São os fortificadores ali, eles estão em volta do seu castelinho ali, e o papel deles é um papel defensivo.
Eles vão defender o seu business para que o seu business continue não sofrendo ataques de fora, com as paredes todas de pé, funcionando. E, ao mesmo tempo, você tem o time dos exploradores ali, que é os caras que vão pegar umas lanchinhas, vão pro alto mar ali, vários vão naufragar, mas eles vão ali estar tentando explorar novas possibilidades, novos resultados para o negócio que são de longo prazo. E os indicadores de sucesso desses dois times são completamente diferentes. Um é muito mais no curto prazo, a gente fala que é o sharp the pencil, ele está ali apontando o lápis para manter ele afiado, e o outro ali, a recompensa é você achar o bilhete premiado. E muitas vezes você vai achar esse bilhete premiado, um bilhete premiado e 50 bilhetes que vão naufragar. Então, esse é o modelo ideal para uma grande corporação. Óbvio que se você é uma empresa pequena, você não pode dar esse luxo, você não vai ter esses dois times. Você vai ter que... Aí você vai ter que fazer o contrário. Se você é uma empresa pequena, você vai ter que ir moldando o seu negócio. O seu negócio vai ter que ser mais flexível. Tipo, você é, ao mesmo tempo, um mini forte e navegando ali, explorando. Né? Se o seu negócio já é um negócio grande, você pode dar o luxo, talvez, de ter essa estrutura duplicada que eu te falei. Se você não tem no mundo tão de alta complexidade que a gente vive hoje, onde as coisas são tão transitórias, tão líquidas, e você ficar só no seu forte, tem uma grande chance de esse negócio desaparecer. Não sei se você viu essa pesquisa, mas se você olhar, e acho que esse é o dado cabal do que a gente está falando aqui, se você olhar a lista das 10 empresas mais valiosas do mundo em 2021 e comparar com essa mesma lista de 20 anos atrás, tem uma ou duas empresas que se repetem. Então, em 20 anos, né, a gente está falando das últimas 2 décadas, o número de empresas que são as 10 mais valiosas do mundo sofreu uma alteração completamente. Muda muito rápido, né? Muda muito rápido porque a gente está vendo numa situação de muita disrupção. É interessante ver, em toda a sua fala, você tem essa visão de empreendedor. E, de repente, você deixou de empreender e foi para a McKinsey. Não foi um choque muito grande para você isso? Foi enorme, assim, foi um processo muito difícil. Mas, de novo, eu acho que o que me levou para a McKinsey, me fez aceitar a proposta deles, foi a curiosidade intelectual. Primeiro porque, lembra, como eu te falei, há 20 anos antes eu conheci pessoas da McKinsey e eu falei, cara, esses caras são muito bons. E aí, quando eu fui chamado para ir, eu falei, cara, eu já fiz 2 empresas, vendi, fui bem sucedido como empreendedor. Eu quero agora testar a vida do executivo. Mas não no executivo numa empresa ali, que eu vou estar fazendo uma coisa só. A McKinsey, apesar de você ser uma grande corporação, 27 mil funcionários no mundo, ela é uma empresa de serviços de consultoria, né? Então, de uma certa forma, ela presta serviços para os clientes dela. Então, é uma dinâmica mais parecida com a minha vida anterior de prestador de serviço do que uma dinâmica do mundo de ser um funcionário de uma empresa. Tipo um cara ali atrás da mesa. Não é isso. Tanto é que eu fiz... Eu fiquei quase 4 anos, fiquei 3 anos e meio na McKinsey. As pessoas falavam que eu não ia durar 1 ano lá. Eu fiquei quase bastante tempo. E aí, nesses 3 anos e meio, eu trabalhei para mais de 100 empresas diferentes, em vários continentes, vários países. Então, foi muito rica. Eu sou muito grato à McKinsey. A experiência que eu tive lá foi uma experiência incrível e me tornou um profissional muito melhor. Eu acho que assim, o que eu estou fazendo hoje nas Zimes não seria possível se eu não tivesse passado por essa experiência. E aí depois entra um próximo passo, que é justamente sair de um outro papel para empreender novamente e aí fundar a Zimes. Me conta aí um pouquinho desse processo. A Zimes foi fundada em novembro do ano passado, ou seja, no meio da pandemia. O que acabou acontecendo é que durante esses 3 anos e meio de McKinsey, eu acabei vendo muitos clientes que eu atendi pela McKinsey frustrados com as suas agências de marketing, né? Como as agências de marketing se afastaram do lado estratégico dos negócios, como elas, na transição para o digital, perderam a habilidade de mensuração e de geração de impacto financeiro, como que a transformação digital obrigou as empresas a buscar novos tipos de parceiros de negócio para executar suas campanhas de marketing digital. Eu falei, cara, 20 anos depois estou diante de uma oportunidade. Todo empreendedor sabe detectar grandes oportunidades, né? Aí eu falei, olha, a oportunidade na mesa é muito grande, o upside é muito grande, vou criar uma empresa nova para tentar atender esse mercado e ajudar as empresas, as maiores empresas do Brasil, a Zimes é focada em grandes corporações, a ajudar as grandes corporações do Brasil a acelerar o seu negócio de transformação digital do marketing, gerar crescimento através de marketing digital. E aí eu tomei essa decisão no ano passado e meu chefe na McKinsey não acreditou, falou, como você vai sair no meio da pandemia, você está maluco? Eu falei, não vou, quero empreender, não é uma questão, é uma questão de decisão de vida mesmo.
Só que eu não queria começar a empresa bootstrapping total. Eu já tinha feito 2 vezes na minha vida. Eu sei o que é começar a empreender sem grana ali, tipo, num negócio, pôr meu patrimônio pessoal no negócio. E eu tenho 43 anos, tipo, não queria mais fazer isso. Tem família. Tenho família. Tem tudo isso. Eu não queria mais fazer isso. Eu já queria começar, né, num patamar... Aí eu comecei a buscar investidores. Falei assim, então a primeira coisa que eu vou fazer é buscar um grupo de investidores que acreditem na minha ideia, que confiem na visão que eu tenho. E a partir dessa grana captada, eu vou montar um Dream Team para conseguir entregar esse sonho, que é fazer essa empresa desse padrão, né? E o que eu acabei fazendo foi... Eu tive a sorte de conhecer alguns dos empresários mais importantes do Brasil, né? Então, o Arthur e o Miguel do Grupo Boticário, o Hélio Rotenberg da Positivo Tecnologia, o Cláudio Loureiro da Reds Propaganda, são caras muito bem-sucedidos nas suas áreas de atuação. Conheci um deles que me apresentou os outros, tudo pelo Zoom, né? Porque eu assinei meu contrato com os investidores sem sair da minha casa, tipo, porque eles não queriam encontrar presencialmente. Foi um namoro de alguns meses, onde eu fiz essa captação fiz uma captação de 18 milhões de reais para uma empresa que não existia, era só um PowerPoint. E a partir disso eu comecei a montar o time. E aí começamos em novembro do ano passado. Então a gente está com 8 meses aí da empresa. E estamos com 5 clientes já, com 30 pessoas. A empresa deve fazer esse ano já 3 vezes o que estava planejado no faturamento no business plan. Então as coisas estão indo super bem. Que legal, cara. E me conta um pouquinho o nome, né? É mais ou menos a característica do MTM que você já fez lá atrás? Não, ou então, como é que é essa pegada? O que acabou acontecendo é o seguinte, né? Quando eu comecei a desenhar o que seria o negócio, né? Eu imaginei uma empresa que ela era um híbrido de algumas áreas de conhecimento convergindo. Como eu falei para você, né? Acho que o bacana do mundo é a convergência. E a Zimes, ela é uma empresa de convergência de 3 grandes áreas, né? De um know-how de consultoria de negócios. Então, a Zimes tem, até pela minha experiência de anos de ser um consultor, de conseguir falar com o C-level das empresas, potencializado pela minha experiência que eu passei na McKinsey, a Zimes tem uma capacidade muito grande de ter discussões estratégicas e transformar aquilo num plano de negócios, desenhar o P&L, quanto de dinheiro vai precisar, qual que é o impacto financeiro, quais são os processos. Então, todo esse lado de consultoria... Que é marketing mesmo, né? Que é marketing, é mais que marketing, é a estratégia do business da empresa. Então, esse é um dos pilares da Zimes, essa parte de consultoria. O outro pilar da Zimes é a parte de comunicação e criação de conteúdo. E aí, para essa parte, obviamente, eu tinha que trazer um diretor de criação. Então, um dos meus sócios hoje na Zimes é o André Marques, que foi ex-CCO da W McCann, diretor de marketing do Habib's, então um cara de comunicação, um criativo mesmo, trabalhou na África, em várias agências. Então, eu queria unir essa parte de comunicação com a parte de consultoria, com a parte de tecnologia. Porque o marketing digital ele é altamente dependente do uso de dados, da automação, num nível muito sofisticado hoje, né? Tanto é que você tem um monte de cientistas de dados, todo um processo de inteligência artificial, de machine learning que é usado ali, num negócio que, assim, uma agência tradicional não sabe nem o que é. Não sabe lidar com isso, porque é um negócio extremamente técnico. E aí eu trouxe o Henrique Macauskas, que veio da Dafit, e o Henrique, ele era tech lead na Dafit, que é uma das empresas que mais performa em marketing digital. Então, a gente uniu tudo isso junto. E aí essa união dessas diferentes coisas, né, eu queria que fosse uma mistura, né, eu queria que essas coisas misturassem. E aí eu fui procurar como a palavra mistura funcionava em outros idiomas, né? E aí eu comecei a olhar no Google Translate ali, mistura em árabe, mistura em francês, mistura em italiano. E aí fui vendo, mistura, e eu cheguei na palavra Zimes, que na verdade não pronuncia assim, né? É uma palavra eslovaca. Zimes significa mistura em eslovaco, mas a pronúncia original dessa palavra é Zmes, que nunca funcionaria para a gente ficar falando isso. Então, eu acabei aportuguesando uma palavra e fazendo um neologismo, porque essa pronúncia não existe. Mas essa palavra significa mistura. E é o que a gente é. A gente é uma cultura de mistura, de empatia, de diversidade de talentos. E querendo ou não, é a mistura de toda a sua experiência aí que você tem, que você conseguiu chegar onde você chegou hoje, né? Então, a minha vida é a mistura, porque eu sou um cara que gostava de tecnologia, que depois fui trabalhar com agência de comunicação
E eu gosto muito de criação, eu sou um cara que gosta muito de arte, da parte estética, de direção de arte. Então, eu fui diretor de criação da Sapient, que a gente comprou a minha iThink durante o tempo que eu fiquei lá. Muito conectado com o Festival de Cannes, fui jurado de Cannes. Em 2019, eu representei o Brasil como jurado de Cannes na categoria de Innovation. Então, sempre tive um pé muito ligado com planejamento e criação. E na McKinsey eu fiquei muito ligado com dados, tecnologia, mídia. Então eu vivi a minha vida é esse arco completo dessas coisas diferentes. Então até que eu consigo sentar com esses times e ter conversas tanto com o criativo quanto com o cara de tecnologia, de mídia, porque eu vivi todas essas pontas da experiência e eu consigo conectar os pontos. Então a Zimes, ela é a conexão desses pontos todos. Bacana. Dentro dessa sua trajetória até aqui, qual que você poderia dizer que foi o maior desafio que você teve até hoje? Eu acho que o maior desafio da minha carreira toda é, sem dúvida nenhuma, a questão de ser um bom líder, de conseguir formar times de alta performance, de criar negócios que sejam maior do que eu mesmo. Assim. Eu nunca quis criar uma consultoria do Marcelo Tripoli só. Podia chamar Marcelo Tripoli agora a empresa, ia ser até mais fácil, porque meu nome é um nome estabelecido no mercado e a Zimes está começando. Mas não é essa a ideia. Então, eu acho que o desafio é um desafio de... O meu trabalho é um trabalho intelectual, depende das pessoas. Então, a capacidade de você atrair os melhores talentos, engajar eles e reter eles, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio. Não é a parte... Para mim, o desafio não é arrumar cliente, por exemplo. Eu tenho muita facilidade com isso, até pela experiência, network no mercado. Acho que cliente é a parte mais fácil. A parte mais difícil é o time, para mim. Mesmo porque a gente não constrói nada sólido sozinho, né? Não constrói. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, onde você precisa de múltiplos skills, múltiplas pessoas. Não constrói. Quando a gente fala de marketing, né? O que você entende ou acredita que mais atrapalha a vida do profissional de marketing? Eu falo do profissional de marketing que trabalha nas empresas mesmo, dentro do mundo corporativo. Sem dúvida nenhuma, o que mais atrapalha a vida do profissional de marketing é o silo corporativo, né? O mal das empresas grandes é elas serem siladas, elas terem os seus departamentos ali e ter níveis de integração baixo e acabarem dificultando que as ideias e que os projetos e as implementações transitem entre áreas da empresa, porque a inovação ela é transversal, né? Você pensa hoje uma jornada de compra de um consumidor, ela pega a loja física, ela pega a loja digital, ela pega comunicação e propósito da marca, ela pega preço. Então ela lida com a jornada do consumidor, ela lida com ela depende da integração de muitos conhecimentos dentro da empresa. E as empresas mais antigas ou mais tradicionais que não se transformaram para essas metodologias mais ágeis e não achataram suas organizações internas, o profissional de marketing tem muita dificuldade de inovar, porque é dada uma missão para ele ali, você tem que promover o produto, mas ele não pode interferir no produto, às vezes não pode interferir no preço, às vezes não pode interferir no canal de distribuição, na experiência do consumidor. O trabalho dele vai ficar um trabalho medíocre, porque vai ficar simplesmente um trabalho de colocar mensagens de comunicação para a rua em cima de um negócio que ele pode estar totalmente errado e zoado. Então, eu acho que as empresas que não conseguem transformar essa estrutura para uma estrutura mais leve, mais ágil, elas têm um problema sério. Falando um pouco do profissional de marketing que trabalha na pequena e média empresa, eu vejo que existe uma questão interessante. Normalmente, na pequena e média empresa, o profissional de marketing cuida especificamente daquele material que vai para o mundo externo. A pessoa pega assim, cuida do Instagram aí da empresa e beleza. Só que quando a gente vê o marketing, é muito mais do que simplesmente as peças publicitárias ou aquilo que vai de comunicação externa. Por que você acha que isso acaba acontecendo mais nas pequenas e médias empresas? Eu acho que, de novo, pequena e média empresa não vai ter uma estrutura de uma empresa grande, nem deve ter. E acaba que o trabalho de marketing, muitas vezes mais sofisticado, demanda pesquisa, demanda outras coisas que às vezes não está disponível ali. Muitas vezes eu diria para você que é uma falta de conhecimento mesmo, assim, tipo... Muitas vezes a pessoa que está fazendo marketing de uma pequena empresa, às vezes não teve oportunidade, não teve contato. Só que isso está mudando muito também, porque primeiro que hoje existe muita democracia das ferramentas, né? Hoje qualquer pequena empresa consegue usar um software e se uma pequena empresa tiver vontade, ela consegue fazer. Os softwares são todos na nuvem, com custo baixo, muitos de graça. A mesma produção de umas peças para Instagram hoje tem um monte de template pronto, um monte de software que você não precisa conhecer de Photoshop, ali você já vai lá, aperta um botão e o negócio já formata tudo.
Então, eu acho que nunca foi tão excited para trabalhar com marketing e comunicação para pequenas e médias empresas e tão democrático quanto é hoje. Até porque, se você pensa que hoje a mídia principal, né, no mundo inteiro, a principal conexão hoje de um consumidor com uma marca é através de um celular, não é através da televisão mais. E não é faz tempo já. Mesmo no Brasil, a mídia número 1, a gente brincava e falava alguns anos de conceito de second screen, né? Então, tipo, você tá vendo TV e o second screen é o seu celular. Não, é o contrário. A TV é o second screen e o teu celular é o teu first screen. E isso, na minha opinião, coloca em pé de igualdade uma grande corporação e uma pequena empresa. Porque, tipo, anunciar no Instagram, tipo, qualquer um pode anunciar. A grande empresa vai ter mais budget e vai ter mais tecnologia. É verdade, mas ela vai ter mais, ela também tem que vender muito mais. Né? Então, assim, o desafio dela também é muito maior. A meta dela é muito maior. E a fórmula da massificação, da comunicação massificada, é uma fórmula completamente desgastada. Então, eu acho que nunca foi tão fácil para o dono de uma loja de cupcake... para um pequeno prestador de serviço ali conseguir ser achado na internet, fazer negócio, conectar. Nunca se fez tanto negócio por WhatsApp no Brasil. Então, eu acho que a gente está vendo o mundo do digital, eu acho que ele é um mundo de oportunidades para o pequeno e médio empreendedor. E o cara de marketing está dentro dessa equação. E aí eu acho que entra uma coisa que a gente comentou lá atrás, quando a gente estava falando do Netflix, que a diferenciação acaba acontecendo no conteúdo. Igual, por exemplo, aqui tem o meu canal no YouTube, tem o podcast... que as pessoas vão se identificar comigo, vão se identificar com o conteúdo que está sendo passado aqui e vão começar a me acompanhar. E a mesma coisa nas pequenas e médias empresas. Então, fazer uma arte lá no Canva, vamos dizer assim. Você pode fazer a mesma arte, todo mundo tem a mesma arte, postando a mesma arte, só que o conteúdo daquela arte é o que vai despertar a atenção do potencial consumidor, né? Total, eu diria para você que hoje o marketing é um misto de conteúdo, experiência e produto. Tipo, acho que são 3 coisas que fazem parte de um tripé, desde um negocinho pequeno até um negócio gigantesco, que é a sua capacidade de conseguir achar um nicho, achar uma audiência e se conectar emocionalmente com essa audiência é muito por causa do conteúdo que você gera. O conteúdo ser relevante para aquela audiência, aí você forma uma audiência que vai te seguir, que vai te acompanhar. Ao mesmo tempo, o teu produto tem que ter um valor agregado, tem que ter uma proposta de valor que faça sentido para aquela audiência, tem que entregar ou superar aquilo que ele promete na comunicação. E a experiência de compra tem que ser uma experiência de compra com a menor fricção possível. Então, se o consumidor quer comprar no Rappi, você tem que estar no Rappi. Se o teu cliente quer comprar no iFood, tem que ser no iFood. Se for no site, é no site. Se for na loja física, é na loja física. Torna a vida do empreendedor mais complexa, mas, por outro lado, a conveniência para o cliente te traz vendas. Né? E acho que tem um quarto item, eu diria, que é o propósito. Né? Principalmente as gerações mais novas, elas querem comprar de empresas que não só têm um produto bom, têm um conteúdo legal... tenham conveniência e experiência de compra, mas que também tem um propósito na sociedade. Tipo, estejam alinhadas as ambições sociais daquele segmento, as ambições ambientais. Então, você tem essa equação de 4 pontas aí que todo empreendedor tem que olhar no seu negócio. Qual que você vê que, se você pudesse falar, uma verdade inconveniente do marketing? O marketing, por definição, ele leva ao consumismo. E eu acho que isso, cada vez mais, o mundo que a gente vive hoje é inconveniente. Então, assim, se você é marqueteiro, o seu trabalho é gerar mais venda de produto. Até que ponto gerar venda de produto ajuda a sociedade? Até que ponto a gente fazer com que as pessoas queiram trocar o iPhone delas todo ano é bom para as pessoas e para a sociedade? Acho que essa é uma carro, né? Trocar o carro. Carro, qualquer coisa. Gerar desejo, gerar demanda de produto, né? Esse é o trabalho todo marqueteiro. Eu acho que esse talvez seja o próximo... ou o paradigma que a gente tem que resolver agora, né? Total, porque, de novo, acho que o mundo não pode continuar nesse pace de consumismo, né? Então, acho que existe... essa é uma verdade inconveniente que os marqueteiros acho que não resolveram ainda. E uma mentira? Tem alguma mentira que o marketing... você costuma ouvir muitas vezes, putz, isso aí não tem nada a ver? O marketing, ele é sempre uma promessa, né? Uma promessa de uma marca feita por um consumidor. E muitas marcas nas suas histórias prometeram mentiras, né? O que tá acontecendo é que é cada vez mais difícil isso, né? Porque no mundo de comunicação que a gente vive hoje, bidirecional, onde as pessoas não são só receptoras de mensagens, mas elas também são produtoras de mensagem, se uma marca conta uma mentira, essa mentira vai ser descoberta e isso vai gerar um backfire para aquela marca, né? Então, eu acho que está cada vez mais difícil as mentiras de marketing se sustentarem. Agora eu vejo que tem, assim... muitas plataformas para você
divulgar seu conteúdo, divulgar sua marca, sua empresa, tem muitas. Então você tem YouTube, você tem Facebook, você tem Instagram, TikTok, agora tem o outro do iPhone, esqueci que é de áudio. Esqueci o nome, caramba. O Clubhouse. Clubhouse. E cada hora vão surgindo novas plataformas. Isso não para nunca. Vai chegar um tempo que a gente vai ter uma coisa um pouco mais estabelecida? Você acha que isso já está mais se estabelecendo ou não? Vai continuar? Por exemplo, a gente tinha Orkut. Hoje não existe mais. MSN não existe mais. Em algumas plataformas indo embora. Há outras que já estão começando a cair em desuso e tal. Você acha que isso sempre vai continuar nisso? Ou as coisas vão se estabelecer um pouco? O que você acredita? Não, acho que sempre vai continuar. Eu acho que a internet tem uma característica de uma arquitetura aberta, né? Então, eu acho isso super positivo e saudável, esse lance da inovação, do empreendedor ter uma ideia hoje. E tem uma frase famosa lá, quando eu fui visitar o escritório do Facebook, lá em Menlo Park, tem uma placa lá fora que as pessoas tiram foto, né, com o escrito Facebook, com o joinha do Facebook. E essa placa atrás dela tem o Mark Zuckerberg manteve a placa original da Silicon Graphics, que era o escritório do Facebook, o primeiro escritório deles, eles alugaram um escritório que era da Silicon Graphics. E na hora que foi fazer a placa do Facebook, ele falou, não tira essa placa de trás e vamos usar isso como um recado para todos os nossos funcionários, dizendo que nada é para sempre. Tipo, um dia a Silicon Graphics foi a maior empresa de computação gráfica do mundo, ela morreu, deixou de existir. Isso pode acontecer um dia com o Facebook. E o cara não é idiota, né? Obviamente, por isso que ele comprou o Instagram, comprou o WhatsApp. Entendeu? Então, obviamente que o Facebook entende de que ele não pode ficar deitado em berço esplêndido. E como a gente falou desde o começo aqui dos Só os Paranoicos Sobrevivem, provavelmente o Mark Zuckerberg leu esse livro aí e entendeu esse coach aí e põe em prática essa história de ter que ser paranoico. Então, eu acho que não vai parar nunca. Agora, obviamente que por mais que você vê que existe muita inovação no mercado e coisas novas surgem muito dia, o mercado digital hoje de marketing digital, de publicidade, ele é muito concentrado, né? O Facebook e o Google têm uma concentração enorme, né? Então você lançar uma coisa nova, uma plataforma nova é fácil. Você fazer essa plataforma nova ter um alcance grande e crescer em escala é muito difícil. Então, tanto é que você vê o TikTok hoje gastando milhões. O TikTok é uma plataforma que dá dinheiro para os usuários indicar outros usuários. Tipo, que é mais na veia do que, tipo, é um member get member ali, pago pelo TikTok, porque é o jeito deles acelerar a base de clientes deles. Porque é muito difícil chegar no tamanho de um Instagram. O TikTok chegar no tamanho do Instagram não é uma coisa fácil, então eles estão usando de todos os artifícios, inclusive pagar para os usuários indicarem para outros. Marcelo, a gente falou de várias coisas legais aqui, bonitinhas, tudo mais, mercado, agência, legal. Tem alguma coisa, alguma gafe que você já cometeu assim no seu dia a dia, ou numa reunião com um cliente, ou numa produção, alguma coisa assim que você fala, eu não acredito que eu fiz isso até hoje, e acabou sendo um caos engraçado que você pode compartilhar? Já cometi a gafe de estar contando numa entrevista ali, me empolgar. Eu adoro falar com o jornalista, né? Acabar falando negócio, se empolgar no papo com o jornalista ali e também falar o que eu não deveria, da forma que eu deveria. Aí isso foi mais no começo da minha carreira, né? E aí aquilo vira a frase principal da matéria, sabe? E acaba te prejudicando. Acho que são várias. Acho que não tem nada, nenhuma história específica para contar aqui, mas eu acho que todo mundo que está exposto na vida vai cometer erros, vai cometer gafes e o grande lance é o que se aprende com isso, né? Para tentar evitar que aconteça de novo. E o pior é que, assim, sem essa exposição, que às vezes muita gente tem medo, você também chega só num ponto ali e depois você não consegue alavancar mais, né? Não, eu tenho a minha filosofia de vida é que eu prefiro pedir perdão do que pedir permissão, né? Tipo, eu gosto dessa frase aí, tipo... Eu prefiro fazer uma coisa e depois falar, puta, caguei, desculpa, fiz um negócio errado aqui. Não tem problema nenhum. E não tem problema nenhum de mudar de ideia também. Muitas vezes eu sou um cara bastante, vamos dizer assim, efusivo quando eu tô falando. E então as pessoas falam, mas você é pouco permeável para mudar de ideia. Não é verdade. Eu sou super permeável. Não tem problema nenhum de falar, cara, o que eu falei ontem não vale mais. Eu acho que eu sou uma pessoa muito apaixonada pelas ideias, mas ao mesmo tempo eu sempre... Tô aberto a ouvir o contraditório. Acho que tem pessoas que são mais permeáveis ao contraditório e outras menos. Eu me considero uma pessoa bastante permeável ao contraditório e, cara, qual a tua evidência de que eu tô errado? Você mostrou uma, tem que ser fact-based, tem que ser baseado em fatos. Se você mostrar uma, beleza. Desculpa pelo que eu falei agora, até 5 minutos atrás.
Qual que você acha que é a característica mais importante, assim, que você tem, talvez, e que te ajudou a te alavancar na sua carreira, nas suas empresas e tudo mais, que às vezes as pessoas podem olhar e perceber e falar assim, pô, isso aqui eu tenho que trabalhar um pouco mais mesmo para poder crescer mais? Não tenho nenhuma dúvida. É minha cara de pau, minha proatividade. Tipo, eu sou um cara que, quero conhecer o fulano ali, eu vou mandar um inbox do LinkedIn pra ele. Putz, eu faço isso também. E você fica no vácuo várias vezes, não fica? Fico, claro. E faz parte. Mas o não você já tem, né? A gente tava isso. falando isso outro dia aqui dos convidados, porque o pessoal, nossa, como você conseguiu o Heródoto Barbeiro pra falar, não sei o quê. Perguntei pra ele. Eu entrei ele. em contato com ele e tal. O não eu já tenho já. Se eu nunca perguntar, eu não sei o que vai acontecer. Só que assim, a cada 20 convites, um responde sim. Mas tudo bem, isso. cara. E tá tudo bem, exato. Quem trabalha com venda sabe muito bem disso, né? Tipo, se você é uma pessoa da área comercial, tipo, provavelmente você vai escutar muitos nãos. Mas é da vida. E eu acho que isso muda essa atitude de você correr atrás e você ter cara de pau e ir lá bater na porta. Ela é transformadora, porque a maior parte das pessoas não faz isso. Não faz isso. Com medo da rejeição, o cara não tenta. É porque aí ele já não, né? Então melhor não ser rejeitado, melhor nem... Porque a pessoa tem... Na verdade, a pessoa lida mal com a rejeição. Eu não lido mal com a rejeição, cara. Eu tô nem aí. Eu vou pra próxima. Tipo, beleza, né? Eu empresto meu celular. Todo mundo que vem aqui... Eu acho que você não sabe disso ainda. Mas todo mundo que vem, aceita participar... eu dou um presente para essa pessoa. E esse presente é um cartoon. Que legal. Olha você aí. E aí esse foi feito por um artista chamado Maurício Brancalhon, cartunista. Que legal. Então todo mundo que vem aqui a gente faz um cartoon. Então presente aí para você um cartoon. Muito legal. Aí você pode postar, pode ficar à vontade aí para usar onde você quiser. Não, me manda aí que eu vou usar já. Muito legal. Muito bonito. Marcelo, eu queria te agradecer por esse bate-papo, ter aceitado vir aqui bater esse papo comigo aqui. E sucesso aí no novo empreendimento, que realmente você conquiste aí seus próximos objetivos. E vamos marcar depois um outro papo aí, falar mais de marketing e publicidade aí. Não, vai ser um prazer. Muito obrigado, João, pelo convite. Muito legal a iniciativa do podcast. Eu acho que quanto mais conteúdo compartilhado com as pessoas, melhor. Tipo, acho que muita gente está escutando a gente aqui, está assistindo a gente aqui, pode se inspirar por, às vezes, uma frase que a gente trocou aqui. Então, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Legal. E, ó, se você está acompanhando aí no Spotify, no YouTube, não esquece aí de deixar um like, seguir a gente, compartilha esse conteúdo aí também com outras pessoas. Deixa um comentário aí, porque... Vai saber que às vezes um comentário que você fez aqui eu não faço num próximo podcast, ou sugestões até mesmo de convidados. Você quer ver, ouvir uma outra pessoa aqui? Manda sugestão que eu vou ver todo mundo e responder todo mundo com o maior prazer e carinho, beleza? Valeu, até a próxima. Obrigado, Marcelo. Valeu, abraço.